Meus irmãos, eu convido a todos a abrirmos a palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor, segundo a narrativa do apóstolo Mateus, para darmos continuidade nas exposições neste Evangelho, no Sermão da Montanha, especificamente o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, e hoje nós vamos expor o versículo 12, que diz assim, Mateus 7, 12: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, antes de examinarmos propriamente as palavras de Jesus, o texto, eu gostaria de dizer que há momentos, há situações, há algumas situações em nossa vida, circunstâncias, que nos pegam de surpresa, e quando estas situações vêm, elas passam a exigir de nós, geralmente, uma reação imediata, situações que não nos deixam com espaço e tempo para pensarmos, para calcularmos o passo que vamos dar. Nestes casos, nós não temos tempo de refletir, de consultar alguém, de pensar sobre o assunto à luz da Bíblia, de buscar algum conselho. Em alguns momentos urgentes, nós não temos tempo suficiente nem mesmo para buscar a orientação de Deus em oração. Nós sabemos que a oração constante nos dá a sabedoria e a orientação do Pai, que Deus comunica ao nosso coração a sua palavra para andarmos conforme a vontade dEle. Mas há casos que o máximo que conseguimos fazer é clamar pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. Tamanha a urgência. São coisas que nos confrontam de forma abrupta. Diante dessas situações, eu ouvi uma vez um certo pregador que dizia que o grande perigo da tentação na vida dos crentes não se encontra propriamente em suas ações, porque as ações nós podemos refreá-las, nós podemos medi-las, nós somos mais cuidadosos com nossas ações, mas o grande perigo da tentação se encontra em nossas reações que não foram calculadas, que surgem de maneira espontânea e de maneira abrupta. Elas tendem a revelar a pecaminosidade do coração de uma forma mais clara. E eu creio que todos nós aqui nesta noite já tivemos a experiência, em determinada circunstância, em um caso ou situação específica, de ficarmos assustados conosco, com a reação que tivemos. Nós olhamos para nós mesmos, lembramos do que fizemos e falamos com o nosso próprio coração: eu não acredito que eu fui capaz de falar isso, de fazer isso, de agir deste modo. Realmente, queridos, os crentes, quando são pegos por esse tipo de situações que os levam ao pecado, eles ficam muito envergonhados, nós ficamos muito envergonhados. Nós pedimos desculpa à pessoa, nós suplicamos o perdão de Deus, mas isto nos fere, e de alguma maneira isso balança nossa comunhão com Deus, porque em um lapso, em um momento, o pecado que estava ali aquietado em nosso coração, ele vem à tona, e ele mostra o quão frágil nós somos. Eu imagino que foi assim que se sentiu o apóstolo Pedro, que julgava ser capaz de perseverar em seguir a Jesus até o momento final, até a cruz. Mas quando o medo de ser pego e ser morto invadiu o seu coração, e abruptamente ele é indicado: este é um galileu, este é um dos discípulos, e ele por 3 vezes nega o Senhor, sendo que chega a negá-lo, praguejando, xingando, mostrando todo o pecado que estava em seu coração. Pedro, ao ouvir o galo cantar, e ao se relembrar das palavras de Jesus, ele deve ter ficado com profunda vergonha de si mesmo. Todos os crentes já se sentiram como o apóstolo Pedro, como um traidor de Cristo, por causa de suas reações. Contudo, meus irmãos, o Senhor quer nos instruir para que aprendamos a agir em todos os momentos da vida.
até naqueles momentos em que, pegos de surpresa, deixamos a carne, o velho homem, a natureza pecaminosa aflorar. E é exatamente isso o que encontramos neste versículo 12, do capítulo 7, aqui do Sermão da Montanha, que acabamos de ler. O comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson, ele explica este versículo com as seguintes palavras: para que o crente possa estar preparado para qualquer emergência, ou para saber em qualquer momento específico como tratar o seu próximo, o Senhor aqui em Mateus 7,12 estabelece uma regra que, por consistir em medir o dever de alguém pelo seu amor próprio, é semelhante a um canivete ou uma trena, régua de carpinteiro, sempre prontos a ser usados, mesmo numa repentina emergência, quando não há tempo para pedir conselho a um amigo ou consultar alguém. O que este comentarista quer nos dar a entender? Que naquelas horas em que o inimigo nos ameaça, usando pessoas ou situações para que a nossa carne venha aflorar, e assim ele possa nos dar um golpe que nos envergonhe e nos abata em nossa fé, nós temos um instrumento, uma ferramenta prática, tal como o canivete, tal como os instrumentos e as ferramentas de um carpinteiro, para usarmos imediatamente e nos protegermos dos dardos inflamados do maligno. Porquanto, queridos, na mensagem anterior, nós tratamos da necessidade que o crente tem para se manter em uma vida de firmeza, de prática na justiça, uma vida na presença do Senhor, a necessidade do Espírito Santo. As boas dádivas, as boas coisas que nós devemos pedir ao Pai, crendo que, sendo Ele bom, Ele nos dará, são as bênçãos, as graças, a operação do Espírito Santo em nós. E para que o Espírito nos faça crescer em maturidade, crescer na graça de Deus, de glória em glória, é preciso uma vida de oração. Nós temos aprendido com o Senhor Jesus, neste capítulo 7, que conclui o Sermão da Montanha, que o crente deve viver uma vida reta, uma vida justa, não para ser salvo, mas porque ele é salvo já em Cristo. E uma vez salvo, tendo uma comunhão com o Pai, ele vai crescer em santidade. Ele aprenderá a ser humilde e não julgar os outros com hipocrisia, com orgulho, como se estivesse num lugar superior aos demais. Ele aprenderá também a ser sensível e terno no tratamento com as pessoas, corrigindo os irmãos em amor. E ele aprenderá a ser alguém que tenha discernimento espiritual, para não tentar corrigir aqueles que têm o coração endurecido e ser, portanto, feridos por eles. Tudo isto só pode ser feito com a graça e com o auxílio do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que a vida cristã é uma batalha, uma luta contra o mundo, uma luta contra o nosso inimigo, o tentador, e uma luta contra a nossa própria carne, nossa tendência pecaminosa que ainda reside em nós. Por isto, o dever constante de um cristão é estar sempre vigilante, sempre atento, tal como deve estar um soldado, uma sentinela, observando a cada instante a si mesmo, fazendo o juízo e o escrutínio dos seus pensamentos, do seu coração, das suas palavras, dos seus atos, identificando as inclinações de sua alma que são contrários à vontade e à santidade de Deus. A vida cristã, queridos irmãos, mesmo após o novo nascimento e a conversão, deve ser pautada por essa vigilância e por este autoexame, por este autojulgamento. Mas mesmo assim, somos fracos, e a palavra do Senhor nos alerta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ainda estamos sujeitos às tentações, estamos sujeitos às inclinações más do nosso coração. O Senhor quer nos poupar destas dores. Sabemos, queridos, que todos nós haveremos de pecar enquanto não formos glorificados,
Mas quando caímos em pecados, principalmente pecados graves, nós temos a nossa fé muito prejudicada, machucada, nosso coração fica ferido. O exemplo mais eloquente das Escrituras disso é o exemplo do rei Davi, que quando deixou-se levar pela vaidade, pelo pecado do seu coração, praticando um adultério, e em seguida, para cobertar o seu pecado e a sua luxúria, tendo cometido ou feito uma emboscada para cometer o assassinato de um homem justo, de um homem correto, íntegro, Davi passa a viver uma vida de indiferença, de frieza espiritual, e ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se enfermaram. Não podemos, queridos, brincar com o pecado, e o Senhor sabe das terríveis consequências do pecado em nossa vida. Por isso, Jesus quer que tenhamos uma vida de autoexame, tenhamos uma vida de socorro ao próximo, tenhamos uma vida de discernimento, uma vida de busca constante do Espírito Santo, conforme podemos observar no contexto anterior, dos versos 7 a 11, e uma vida que esteja preparado a fugirmos de toda e qualquer tentação que nos acometa. O Senhor Jesus, então, aqui a partir do versículo 12, já encaminhando o Sermão da Montanha para a sua conclusão, ele lança este grande princípio, como diz o bispo Riley, o anglicano Riley, reformado, um princípio geral para nossa orientação, para todas as questões duvidosas que surgem em nossa caminhada e nos nossos relacionamentos. Quando não tivermos tempo para refletir, quando as situações demandarem uma ação tão urgente que não pudermos guardar um tempo de oração, esperando a resposta do Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro pelo uso deste princípio, desta regra geral de conduta cristã. Esse princípio que é conhecido e era denominado pelos judeus de regra de ouro, ou a regra áurea. E aqui, meus irmãos, o Senhor, através deste versículo 12 de Mateus 7, ele nos traz este princípio de aplicação da justiça do reino em nossos relacionamentos, em todas as situações de nossa vida. Esta é a ideia central que podemos extrair deste versículo, um princípio de aplicação da justiça do reino em nossos relacionamentos. Vejamos quais são as características desta regra de ouro, deste princípio que o Senhor Jesus estabelece para termos uma vida que é protegida da tentação, que é protegida das ciladas do diabo e das fraquezas da carne. Primeiramente, queridos, para entendermos esta regra de ouro, temos que lê-la no seu contexto, e esta é uma norma fundamental de toda a interpretação de um texto. O texto tem que ser compreendido à luz de seu contexto mais amplo. Sabemos que esta regra de ouro não foi primeiramente falada, enunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Já há menção dela na história dos judeus pelos rabinos, e os judeus dos tempos de Jesus, eles usavam este princípio como um ditado que servia para condensar, para resumir a lei de Deus, para aplicá-la à vida das pessoas. Mas no momento em que Jesus a enuncia e a coloca dentro do Sermão da Montanha, no contexto das suas palavras, com as quais ele ensina os cidadãos do reino a viverem uma vida de serviço ao Pai, elas se tornam palavra de Deus. O pregador já falecido, servo do Senhor, reverendo Sproul, ele nos conta uma história que foi registrada no Talmud sobre os dois principais mestres judeus de um período um pouco antes de Cristo. Um se chamava Shammai e o outro se chamava Hillel, o Rabi Shammai e o Rabi Hillel. Certa feita, um gentil, os judeus chamam os gentios de Goim, um gentil foi procurar
o rabino Shammai para pregar nele uma peça, um gentil sarcástico, irônico. E ele disse, entrando na escola deste rabino Shammai, o seguinte: eu vou me colocar em um pé só, e enquanto eu conseguir me sustentar, eu quero ver se o Senhor consegue me ensinar toda a Torá, toda a lei de Deus. Shammai era famoso por ser um rabino um pouco nervoso, um pouco assim, bravo, e ele expulsa com empurrões aquele gentil irreverente da sua escola, e aquele gentil sai dali rindo. Ele em seguida entra em outra escola rabínica, na escola de Hillel, e só um parêntese, o rabino Gamaliel, que ensinou o apóstolo Paulo, é da família de Hillel. Então, entrando na escola de Hillel, ele faz a mesma coisa, se coloca em um pé só e diz: eu só saio daqui, eu quero que o Senhor me ensine, enquanto eu conseguir me sustentar em uma perna só, em um pé só, toda a lei. E Hillel então calmamente disse: toda lei pode ser ensinada da seguinte forma: não faça ao próximo aquilo que lhe é detestável. Isso é toda a Torá, o restante são os comentários. Esse princípio, queridos irmãos, se tornou inclusive uma das bases da religião judaica. No livro sagrado dos judeus, que além da escritura do Antigo Testamento, eles têm como livro sagrado chamado Talmud, que é a coletânea dos ensinos dos mestres, dos rabinos. No Talmud, esta frase de Hillel é citada: o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Isso está no Talmud. Mas o que mais nos surpreende é quando nós, ao pesquisarmos sobre esta regra de ouro, que não devemos fazer ao outro o que não gostaríamos que ele fizesse a nós, nós haveremos de encontrar este princípio em várias religiões orientais, sendo dito por pessoas que não tiveram contato umas com as outras, por sábios destas religiões, muito tempo antes de Cristo. Zoroastro, 6 séculos antes de Cristo, disse: um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Buda, também 5 séculos antes de Cristo, disse: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Confúcio, o sábio chinês, também 5 séculos antes de Cristo, declarou: não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. E na religião hindu há um princípio que diz: esta é a suma do dever do homem, não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará sofrimento e dor. Também podemos encontrar este princípio em outras religiões. No Islã, em uma das sunas do Islã, está escrito: nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Por esta razão, meus queridos, este é um dos princípios, um dos versos, um dos ensinamentos bíblicos mais distorcidos pelos falsos mestres. Há uma vertente dentro da igreja cristã, e um pregador atualmente, que eu não vou mencionar o nome, já que estou sendo gravado, ele representa essa vertente. Ele chegou a declarar publicamente que a Bíblia deve ser relida, deve ser reinterpretada, declarando então que a Bíblia não é a palavra de Deus autoritativa sobre a igreja, mas que a Bíblia deve ser lida em uma visão, em um viés moderno. E este pregador é um representante atual de uma escola que surgiu no século XX, que é chamada a escola da teologia liberal, daqueles teólogos cristãos que surgem primeiramente no luteranismo e depois se espalham por todos os ramos da igreja cristã, que dizem que o cristianismo deve ser adaptado às crenças, às convicções, à visão de mundo modernos, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia no máximo contém palavra de Deus. A Bíblia deve ser interpretada à luz das crenças e das descobertas do homem moderno e da ciência moderna. E este texto que lemos é um prato cheio para estes teólogos liberais, pois para eles e também para os pensadores modernos, para os filósofos modernos,
O cristianismo é somente mais uma religião, dentre outras tantas, no cardápio religioso da humanidade. Por isso, eles advogam que o cristianismo não é a verdade de Deus, que Cristo não é o único caminho até Deus, não há uma exclusividade da verdade, mas a verdade está em todas as religiões, e todas as religiões apresentam um caminho que pode levar a Deus, e nós crescemos ouvindo estas coisas. Isso já se impregnou em nossa cultura ocidental. Portanto, queridos, é preciso sermos muito cuidadosos ao analisarmos o texto que temos diante de nós e o contexto da declaração de Jesus, para que entendamos corretamente o que Jesus está dizendo. Porque Jesus não está repetindo este princípio que era conhecido pelos judeus, que era conhecido em outras religiões do Oriente, para equalizar, para igualar o cristianismo com as demais religiões. Não. Em nenhum lugar do Evangelho nós podemos inferir esse tipo de conclusão, de que o cristianismo é somente uma opção a mais, ou uma opção dentre várias. Não. Cristo e a mensagem do Evangelho é a única mensagem para a salvação do homem, e fora de Cristo não há salvação. Como então interpretar este versículo? Devemos nos atentar para 3 aspectos do contexto do Sermão da Montanha para interpretarmos este verso. Nesse sermão, o Senhor tem nos ensinado sobre quem são os cidadãos do reino, os bem-aventurados que o Pai trouxe para o seu reino pela sua graça. Jesus nos fala do caráter destes filhos de Deus e da maneira como devem viver. No versículo 12, que se inicia com a conjunção conclusiva, o pois aqui, que no português é uma explicativa, mas que na língua original seria melhor traduzido a conjunção por portanto. Nós temos aqui então no verso 12 uma conclusão. Isso demonstra que esta regra de ouro proferida por Jesus não é uma frase solta, apenas um aforisma, mas é uma conclusão de todo o ensino do sermão, do contexto anterior imediato e de todo o contexto do Sermão da Montanha. Então, a primeira coisa que devemos aprender, à luz do contexto anterior imediato, em que o Senhor nos chama a suplicar, a pedir, buscar e bater nas portas dos céus, pedindo a Deus que nos conceda a sua graça, pedindo ao bom Pai que nos conceda as bênçãos espirituais, é que este princípio só se aplica aos crentes. Porque, meus irmãos, se temos que suplicar a Deus para que Ele nos conceda esta graça, é porque aqui está subentendido que nenhum de nós conseguirá por si mesmo, pela sua própria capacidade natural, pelas suas forças, viver conforme este padrão. As pessoas se equivocam quando dizem, há nas várias religiões do mundo pessoas que de fato amam a humanidade. Teresa de Calcutá, Gandhi e outros beneméritos da humanidade, pessoas que deram seus bens, sua vida aos pobres, mas lembrem-se do que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13, que se eu der todos os meus bens aos pobres, se eu dedicar o meu próprio corpo, dando e oferecendo o meu corpo em sacrifício para ser queimado, se eu não tiver amor, o amor de Deus, isto não vale nada. Todas as obras e ações dos homens são para Deus nada. E para ainda fortalecer esta declaração da palavra do Senhor, consulte Isaías 64, verso 6, quando o profeta, em nome de Deus, declara ao povo que até as boas obras deles, as justiças que eles praticavam diante de Deus, são como trapos de imundícia. As boas ações dos homens para Deus não são nada, não tem nenhum valor, não obtém nenhum mérito ou favor na presença dEle, são trapos imundos. Fora de Cristo, meus irmãos, não há em nós bem algum, e esse é o contexto anterior. Jesus declarou com todas as letras, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. E o que Ele quer dizer com isto?
Não é porque você pratica alguma ação boa que você se torna bom, você continua sendo mau, pecador. O primeiro ponto para interpretarmos este verso, essa declaração do Senhor no contexto correto, é entendermos que sem a operação do Espírito Santo no coração, é impossível que venhamos a agradar a Deus, porque como diz o apóstolo em Romanos 8, a inclinação, a tendência da carne é inimizade contra Deus. Tudo que procede do homem é rejeitado por Deus, porque é imperfeito, procede de um coração caído, corrupto, mau. Um segundo ponto que o contexto maior do Evangelho e do Sermão do Monte nos esclarece para interpretarmos este verso, é que não podemos separar a regra de ouro do contexto mais amplo da lei de Deus. Percebam que o Senhor Jesus Cristo diz que esta regra de ouro é o resumo do Antigo Testamento. Ele conclui o verso 12 declarando: porque esta é a lei e os profetas, uma maneira de designar o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a lei de Deus nos ensina a amar ao próximo, de maneira que amemos em primeiro lugar a Deus. Já o humanismo e o amor puramente humanista é antropocêntrico, isto é, coloca o homem em primeiro lugar. É mais importante amar as pessoas, é mais importante amar o outro do que a Deus, e isto é totalmente contrário ao espírito do Evangelho. O amor ao homem em detrimento do amor a Deus é pecado. Jesus declarou: quem amar mais seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua família ou sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso, meus irmãos, entendermos a regra de ouro, que nos fala do amor ao próximo, sem entendermos que ela está submetida ao amor a Deus em primeiro lugar, ao amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, entendimento e força, entendermos estas coisas separadamente é um erro grave de interpretação que os humanistas cometem, que os liberais cometem. É impossível amar o próximo se nós não amamos a Deus, e nós observamos isso em nossa conduta diária, em nossa sociedade. Mulheres que querem advogar a ideia do amor próprio, defendem o aborto dizendo: a minha vida merece ser amada, mas essa vida que está no meu ventre pode ser descartada, porque ela se ama tanto, que ela se coloca no lugar de Deus, tendo poder sobre vida que não é dela. E aí quando você chega para uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade e diz: isso está errado, elas vão argumentar: isso é sua fé. Esse argumento não tem validade no campo da razão, porque eles estão cegados pelo amor próprio, pelo amor do indivíduo acima do amor a Deus. Mas vejam, queridos irmãos, o amor a Deus é a base do amor ao próximo, porque Deus é a referência absoluta, e nós só podemos amar cada um o seu semelhante, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu posso amar qualquer pessoa, não considerando a mim mesmo superior a ela, porque eu sou imagem de Deus, e esta pessoa, por mais humilde, por mais diferente de mim que ela seja, também é imagem de Deus. Sem amor a Deus, é impossível amor a próximo. Sem amor a Deus, só resta o egoísmo, o amor a si mesmo. Lembre-se disso. É por isso que numa sociedade humanista, em que o amor a Deus é esquecido, mães não têm pudor de matar os seus próprios filhos e declararem que isso é um direito da mulher, o direito ao homicídio, o direito à morte de um inocente. Amor a Deus é a base do amor ao próximo. Sem amor a Deus, só resta o egoísmo. E um último ponto que deve ser considerado para entendermos de forma correta o uso da regra de ouro: não podemos fazer um uso utilitarista desta regra e deste princípio. Não podemos fazer o bem ao próximo esperando que, fazendo o bem, receberemos em troca o bem. O utilitarismo pratica a ética baseada nos resultados.
Então, se eu faço bem ao outro, eu posso esperar que isso trará para mim coisas boas. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que fazer o bem ao próximo é o cumprimento do amor que é estabelecido como dever no Antigo Testamento, porque isto é a lei e os profetas. Nós fazemos o bem para sermos participantes da comunhão e dos sofrimentos de Cristo. Porque, meus irmãos, o que Cristo obteve de bem ao fazer o bem para nós pecadores? O que nós podemos fazer para pagar a Cristo por todos os benefícios da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição? O que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Da mesma forma, como imitadores de Cristo, a regra de ouro, ela vem ao nosso encontro para que aprendamos a viver como filhos benditos de Deus. Deus é santo e Ele nos chamou para sermos santos como Ele é. Deus é amor e Ele nos chamou para refletirmos este amor em nossos relacionamentos. Portanto, o propósito da prática desta regra não é que o outro nos responda positivamente, embora este resultado possa acontecer. Não estou negando que isso possa acontecer, mas não é este o nosso propósito. O propósito é que glorifiquemos a Deus, expressando o caráter dele em nossas ações, em nossa conduta, em nossa vida. E isto só acontece quando os crentes estão conscientes de que devem se unir a Cristo e deixar que a vida de Cristo flua pela vida deles, através de amor altruísta e abnegado. Meus queridos irmãos, infelizmente o Evangelho em nossos dias tem sido pregado de forma mutilada. Prega-se muito sobre a cruz e os benefícios da cruz. Isto é verdadeiro. Jesus morreu por cada um de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas nos esquecemos que Cristo se uniu conosco, nos dando os benefícios da cruz e também da ressurreição. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para cobrir a nossa culpa com seu sangue bendito, mas Ele também ressuscitou, e Ele vive para viver em nós, como declara as Escrituras, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele ressuscitou para que possamos viver uma nova vida nele. E é neste sentido de uma vida nova e santificada que se aplica a regra de ouro. Trabalhado estes três aspectos do contexto, nossa incapacidade natural de praticar a regra, a primazia do amor a Deus sobre o amor ao próximo, e o propósito não utilitarista, mas da glória de Deus, que deve nortear-nos na prática desta regra, eu quero entrar numa segunda característica desta regra de ouro, que devemos trabalhar conforme Jesus enunciou, que é a natureza, ou aquilo que Jesus nos dá no comando, na enunciação do próprio princípio, da própria regra. Esta regra, como eu disse no primeiro ponto, ela era já muito conhecida, muito ensinada, propalada pelos rabinos, pelos líderes judeus. Contudo, Cristo, de uma forma muito sutil, ele muda uma expressão, ele muda uma certa nuance da enunciação do princípio. Porque os rabinos proferiam a regra de modo negativo. Já Jesus afirma que esta regra deve ser praticada de maneira positiva. E o que eu quero dizer com isto? Para o judaísmo, a regra de ouro era expressa da seguinte forma: não faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Jesus, por sua vez, diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Dentro do judaísmo, a regra servia apenas para nos privarmos, nos precavermos de fazer o mal ao outro. Era uma regra que refreava, que buscava de alguma maneira nos impedir em ações más. E por que a regra tinha que funcionar assim?
Porque, meus irmãos, se uma pessoa maligna, uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que tem um coração pautado em princípios que não são os princípios da palavra de Deus, ouve esta regra da forma como Jesus a enunciou: tudo aquilo que quer que o outro te faça, faça a ele também, esta regra perde sua utilidade. Imagine um bêbado praticando esta regra. Ele vai comprar um caminhão de Skol e distribuir pela cidade, porque é isso que ele quer que as pessoas façam para ele. Imagine uma pessoa que vive escravizado pela luxúria, pelos pecados sexuais, praticando esta regra. Ele se tornará ainda mais pervertido. Por isso que os rabinos ensinando, e também as demais religiões, ensinando a pessoas que não foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, e que não tinham como padrão de conduta a lei do Senhor, eles usavam a regra como freio, e não como uma direção de ação. Não faça ao outro o que você não gostaria que ele fizesse a você. Tudo bem, mas Jesus, ele acrescenta: não basta apenas refrearmos o pecado, é preciso também desejar e fazer pelo outro o bem que desejamos para nós. E este bem está claramente enunciado no contexto anterior, porque nos versículos do contexto anterior, em que o Senhor nos incita e nos conclama a orarmos insistentemente ao Pai, Ele diz: o teu Pai, o nosso Pai é bom, e Ele nos dará coisas boas, boas dádivas. E nós vimos, conforme a mesma referência em Lucas, que estas boas dádivas é o Espírito Santo, a obra do Espírito. Portanto, aquilo de bom que nós devemos fazer para o outro, são as coisas que procedem de Deus, que procedem do Espírito do Senhor, são as boas dádivas que Deus tem derramado sobre nós, não para ficarem reclusas em nossa vida, mas para serem também derramadas sobre a vida do próximo. Não é isso que lemos lá na primeira carta de João, quando João no capítulo 3 nos exorta a não amarmos apenas de palavra, mas de fato e de verdade, e que este amor de fato e de verdade ocorre quando nós não fechamos o coração para o próximo, mas sim quando permitimos que as coisas boas que Deus tem derramado sobre nossas vidas sejam instrumentos para o bem do próximo. Os cidadãos do reino, eles sabem o que é bom, porque o Espírito Santo já os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já escreveu nas tábuas do coração deles a lei de Deus, eles têm como referência agora a palavra de Deus. O Espírito Santo já colocou neles o temor do Senhor, eles sabem o que é bom. Não é isso que diz a palavra em Romanos 7? Que nós, até quando pecamos, sabemos que o pecado é mau, e que a vontade de Deus é boa. O apóstolo declara ali, falando sobre a vida de um homem que está crescendo em santificação, que eu vejo que o bem está em mim, não porém o realizá-lo, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, este faço. Veja, somente o Filho de Deus tem capacidade para discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é agradável a Deus e aquilo que desagrada a Deus. O homem natural é cego para estas coisas, conforme está em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas lhe são loucura, já que elas se discernem espiritualmente, e ele não tem o Espírito, mas nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, os cidadãos do reino já reconhecem o padrão objetivo do bem, que é Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. E a expressão deste padrão objetivo para a vida é a lei do Senhor. Conforme nos diz o salmista, a lei do Senhor, Salmo 19:7, é perfeita e restaura a alma. O apóstolo Paulo em Romanos 7 diz: porque a lei de Deus é justa, é santa, é boa. A lei é a expressão do caráter de Deus.
Somente num contexto de piedade, num contexto de conversão, num contexto de um coração transformado, para sabermos o que é bom e o que é mal, o que agrada ao Senhor e o que é reprovado diante do Senhor. Somente neste contexto é que podemos usar a regra de ouro. Somente aí ela servirá como parâmetro ideal para nos guiar na aplicação do juízo para o próximo. Somente quando soubermos discernir entre a mão direita e a mão esquerda, poderemos saber o que é bom e poderemos fazer o bem ao nosso irmão. O servo de Deus que está exercitado numa vida piedosa, que já aprendeu a tirar do seu próprio olho as traves do pecado que o cegam, ele está apto para desejar, para buscar o bem e também para desejar e para buscar o bem para o próximo. Diante de tudo isso que foi exposto, meus irmãos, fica evidente que o juízo em relação ao próximo deve ser feito de acordo com um padrão evangélico, bíblico, de amor, porque somente por meio do amor bíblico é que se cumpre a lei. E então entramos no terceiro ponto, na terceira característica desta regra de ouro. A última característica que devemos notar nessa regra áurea diz respeito ao propósito dela. Jesus declara qual é o propósito da regra de ouro com as seguintes palavras: porque esta, veja, uma explicação, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas é uma forma resumida de se referir a toda a revelação de Deus contida no Antigo Testamento. Os 5 livros de Deus dados através de Moisés ao povo de Israel, a Torá, a lei, e os demais livros chamados de profetas e escritos, dados também por Deus pelos seus instrumentos, os profetas. Toda esta revelação do Antigo Testamento é cumprida nessa simples regra. Nós percebemos então, meus irmãos, que esta conjunção primeira, lá no versículo 12, o pois, que eu disse que ela tem uma função aqui de conclusão, seria melhor traduzida como portanto, ela não é apenas a conclusão do que Jesus acabava de dizer sobre a oração e a busca das boas coisas do Espírito, mas é uma conclusão de todo o ensino do Sermão da Montanha sobre a necessidade dos crentes de praticarem a justiça do reino. Vejam, queridos irmãos, que no início do sermão, nas bem-aventuranças, após Jesus descrever qual é o caráter dos cidadãos do reino, eles que foram agraciados, abençoados por Deus, recebendo um caráter transformado, pobre de espírito, manso, misericordioso, que tem fome e sede da justiça, estes crentes são chamados pelo Senhor para executarem uma missão. Eles foram chamados para serem sal e luz, para manifestarem a santidade e a justiça de Deus em meio a um mundo corrupto, uma geração que está em trevas, para levarem a luz do Senhor àqueles que não a conhecem. Como eles farão isto? A partir do capítulo 5, versículo 17, Jesus então passa a explicar de qual maneira os crentes que foram alcançados pela graça, pela bem-aventurança da graça, praticam a justiça. E não se surpreenda, porque infelizmente o evangelicalismo de nossos dias também tem sido negligente com esta mensagem do Evangelho. Jesus, ele nos salvou dos nossos pecados, não apenas para irmos para o céu, mas para vivermos para a glória de Deus, para sermos santos e irrepreensíveis perante o Pai. Ele nos salvou do castigo da lei para vivermos em obediência à lei. Infelizmente temos ouvido muito que a graça e a lei são conflitantes. Não pense nisso, meus irmãos. A graça e a lei sempre se complementaram, sempre andaram juntas, desde a dádiva dos 10 mandamentos. Percebam que no prefácio dos 10 mandamentos, Deus abre com uma mensagem de graça. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão, por isso obedeçam a minha lei. Deus nos dá a sua graça, Deus nos redime para andarmos na lei, para obedecermos a Ele, para sermos santos como Ele é santo.
Quando no Novo Testamento ouvimos e lemos que a lei de Deus, em algum sentido, ela perdeu sua validade, devemos ser criteriosos com isso. Em primeiro lugar, a lei de Deus perdeu sua validade no que diz respeito às leis cerimoniais, as leis que foram dadas a Israel sobre as cerimônias no templo, sobre as festas e calendário litúrgico, sobre a alimentação do povo judeu, que serviam apenas para apontar para Cristo. Eram sombras, mas vindo Cristo, que é a realidade, as sombras perdem seu sentido, e portanto estas leis perdem o vigor. Em segundo lugar, a lei perdeu sua força como maldição. Nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido que não estamos mais debaixo da condenação, da maldição da lei, estamos debaixo da graça. Mas só podemos receber a graça porque Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Para ser santo e ter como prêmio e merecimento a vida, e a vida que ele obteve pela sua obediência, ele entregou na cruz, para que ele, morrendo a nossa morte, nós tivéssemos a vida que ele conquistou com méritos. E ele faz isso, meus queridos, para que agora a lei se torne para nós um instrumento de santificação. Como filhos amados, Deus nos dá a sua lei como as regras da casa, do lar. Qual casa que não tem regra? Espero que não tenha nenhuma Joana aqui, mas nós sabemos que a casa que não tem regra é a casa dessa tal de Joana, né? Que eu não conheço. É um lugar que não tem regras, que cada um faz o que quer, mas na casa de Deus, no meio do povo de Deus, os seus filhos foram chamados para serem santos, para aprenderem a viver de um modo renovado, porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos, como diz o apóstolo em Tito, para renegar as nossas paixões e desejos da carne, e assim vivermos de forma justa, piedosa e santa. É nesse sentido que o princípio da regra áurea cumpre a lei. Toda a lei de Deus, toda a revelação do Antigo Testamento pode ser sumarizada em 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme podemos ler em Mateus 22, 37 a 40. Jesus também nos declara que aquele que o ama guarda os seus mandamentos, João 14, 21. Sendo assim, meus irmãos, todo o ensino deste sermão, que chega agora ao seu desfecho, à sua conclusão, nos chama a praticar a justiça de Deus, que pode ser sumarizada neste princípio, que é sintetizada nesta regra: faça o bem ao seu próximo, manifeste o amor de Deus ao seu próximo, manifeste as boas dádivas do Espírito Santo que Deus tem te dado ao seu próximo. Mas fica uma questão: nós já vimos que o amor de Deus tem prioridade sobre o amor ao próximo, mas aqui Jesus, ao focalizar no amor ao próximo, faz algo que é comum nas Escrituras. Os irmãos devem se lembrar daquele episódio em que um jovem rico vem até Jesus e diz: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse que ele deveria cumprir a lei, e aquele jovem cita apenas mandamentos da segunda tábua, os 6 últimos mandamentos da lei, que dizem respeito ao nosso dever de amor para o próximo. Jesus diz: faze isso e viverá. Mas ele não fazia, né? Nós sabemos o restante da história. No texto de Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, o apóstolo Paulo também faz o mesmo, quando ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque toda a lei consiste nisso, em amar o próximo, como amamos a nós mesmos. E aí ele cita apenas mandamentos, 4 mandamentos da segunda tábua, do dever para com o próximo. Então, um cristão mais astuto, um cristão mais atento na sua leitura bíblica, pergunta: e os mandamentos em relação a Deus? E o amor a Deus? Meus irmãos, o amor que temos a Deus se revela na maneira como amamos
e nos relacionamos com o próximo. É o que nos diz o apóstolo João, em 1 João, no capítulo 4, versículo 20. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, você está mentindo. Sua religião não passa de hipocrisia, porque aqueles que de fato amam a Deus, que têm nele o seu único Deus, que o adoram em espírito e em verdade, são de tal maneira guiados pelo Espírito Santo, que eles passam a amar o próximo. Eles passam a andar de maneira humilde, quebrantada, de maneira abnegada, passam a considerar a si mesmo menores e ao outro como digno de apreço, de oração. Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz que a regra de ouro, fazer o bem ao próximo, é a suma da revelação da lei e do Antigo Testamento, ele está nos dizendo que aqui nós temos uma clara evidência para o exame da nossa própria vida, se de fato amamos a Deus e temos cumprido a palavra de Deus, se nós queremos o bem do outro, se nós praticamos o bem para o outro. Permitam-me concluir. Querido irmão, Cristo nos chama, no final do Sermão da Montanha, a buscar a comunhão com o Espírito Santo, e por meio desta comunhão a crescermos na graça, algo que nos será dado pela insistente e constante oração. No entanto, a oração deve ser acompanhada também de atitudes que sejam condizentes com ela, de atitudes que revelam que a graça do Senhor opera em nós. Aqueles que pedem o Espírito devem amar o próximo. Aqueles que desejam as boas dádivas do Pai devem estar dispostos a desejarem o mesmo e a compartilharem estas coisas com os irmãos. Porque, meus queridos, onde o Espírito Santo age, a carne, ela é anulada. As obras da carne são crucificadas em Cristo. A carne nos leva ao egoísmo, a carne nos leva à ira, à exasperação, ao senso de autojustiça, à busca dos nossos próprios interesses. A carne nos leva à animosidade, a nos afastar daqueles que nos fazem mal. A carne nos leva à divisão. Mas onde o Espírito Santo passa a operar, a humildade, a altruísmo, a busca de reconciliação, a perdão, a amor, a paz, a mansidão, porque o Espírito Santo opera comunhão, unidade. Veja quem tem operado em sua vida. Analise como anda a sua vida pessoal, os seus relacionamentos, a sua família, como você tem vivido em seu trabalho, na igreja, e observando se o seu relacionamento com os outros tem sido um relacionamento pautado por esta regra de buscar o bem que Deus tem te dado para o outro ou não. Isto será a medida do seu grau de maturidade e espiritualidade cristã. Todos os outros critérios, destituídos deste princípio de amor, se tornam apenas hipocrisia, legalismo religioso. Nós só demonstramos que amamos a Deus quando, pela graça de Deus, aprendemos a demonstrar amor pelas pessoas. Todos os sacrifícios religiosos que fizermos, sem amor, de nada valerão, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê o Espírito, para que o Espírito nos una, e nos unindo, nos ensine a nos amar, a nos tolerar, a nos perdoar, a caminharmos na presença do Senhor.